Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jeane, sou estagiária de Letras Português da Universidade Federal de Santa Catarina. E junto com a Stephanie, elaboramos 4 aulas para vocês. As aulas 2 e 4 ficaram em minha responsabilidade. E o título do nosso projeto é A Voz Feminina, Melodia da Resiliência. E retomando a aula anterior, foi apresentado para vocês o objetivo do projeto, trazendo reflexões sobre a importância da voz feminina em nosso tempo. E escolhemos essas mulheres inspiradoras porque acreditamos que as suas histórias e lutas contribuem para a sociedade. E também foi trazido para vocês, na aula anterior, questões iniciais sobre o gênero, artigo de opinião e também as fases do modernismo. E nessa aula, vamos conversar sobre leitura, sobre a importância da leitura. Já pararam para pensar quantos livros vocês já leram? E vocês gostam de ler? O que mais chama a atenção de vocês em relação ao tipo de leitura? E pensando em leitura, eu trouxe para vocês uma reportagem do jornal Correio Tassilense com o título Amor à Primeira Página, que fala de uma jovem, Chayane, ela tem 19 anos, idade aproximada de vocês, que ela criou um perfil no Instagram com o nome Abrigo do Leitor. Olha que interessante esse nome, Abrigo do Leitor. E que ela criou esse perfil para trocar experiências, fazer amizades e mostrar que uma das paixões dela é a leitura. E ela fala dos benefícios dessa jornada como leitora, que melhora a memória, concentração, pensamento crítico, o vocabulário. Criamos empatia e aprendemos com cada nova história. Então sigam lá, que vale a pena. Vocês também podem levar experiências dos livros que vocês leram. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um rapaz que vai mergulhar nos livros. E até na touquinha está escrito ler. E é essa proposta que nós queremos para vocês, que vocês mergulhem nas leituras, que vocês aprendam. E esses 3 pontos, treino, traz novas experiências e você pode curtir esse momento também. Não ser uma leitura, porque quando a gente pensa em leitura, para não ser algo cansativo, mas pode ser um momento prazeroso. Então, não esqueçam, alunos, treino, a leitura traz novas experiências e também você pode curtir esse momento. Então, a dica, mergulhem nas leituras. E sobre o artigo de opinião? Então, sobre o artigo de opinião, a Stephanie vai trazer com mais detalhes para vocês na próxima aula. Então, prestem atenção que vocês vão precisar escrever um artigo de opinião. E sobre essa outra figura, vocês podem perceber que é uma pessoa com várias opiniões. E é tão bom a gente ter opinião, a gente gosta de dar opinião, pelo menos a grande maioria das pessoas. Mas no caso do artigo de opinião, não é simplesmente dar uma opinião, é você ter a tua opinião, mas embasada em dados. Isso é muito importante, tá, alunos? E o artigo de opinião, então, ele é um texto em que o autor ou o articulista, ele expõe o seu posicionamento, sobre um assunto atual, polêmico, questionador. E é necessário persuasão para que você possa convencer os teus leitores. E uma das coisas muito importantes do artigo de opinião, desenvolver a argumentação, porque entendemos que a argumentação é o coração do trabalho. Mas, claro, alunos, a introdução e a conclusão não deixa de ser importante. Precisa ter harmonia entre esses 3, mas é na argumentação que você vai colocar grande parte do teu posicionamento. Do artigo de opinião, ele não se limita a um trabalho de aula. Então, quando a Stephanie explicar para vocês sobre o artigo de opinião, para que vocês possam escrever, reescrever, não se limitem a apenas esse trabalho, mas que isso possibilite vocês entenderem as questões sociais e para que vocês também possam desenvolver uma comunicação ou uma melhor comunicação no meio que vocês vivem. Sobre a ênfase na leitura literária, eu escolhi 3 pontos para que a gente possa entender o porquê é tão importante enfatizar a leitura literária. Porque ela auxilia o uso da língua e da escrita, isso é muito importante,
Amplie a tua capacidade crítica. Então, isso vai também te ajudar a escrever um artigo de opinião, porque vai ampliar essa capacidade crítica. E essa parte aqui, quero que vocês gravem. Ler literatura é viver um mundo de palavras todo seu. Então, não é simplesmente uma leitura, é você se apropriar daquela leitura. É você também trazer para você aquela leitura. Por isso que é viver um mundo de palavras todo seu. Eu trouxe uma fala de Hildo Cosson para vocês. Ele é doutor em letras e ele fala: ser leitor de literatura na escola é mais que fruir um livro de ficção ou se deliciar com as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se diante da obra literária, identificando e questionando protocolos de leitura, afirmando ou retificando valores culturais, elaborando e expandindo sentidos. E esse aprendizado crítico da leitura literária não se faz sem um encontro pessoal com o texto, enquanto princípio de toda a experiência estética. Então, essa é a importância, essa é a dica que esse doutor em letras deixa para vocês. Precisa esse encontro pessoal com o texto. E aqui eu trouxe para vocês um poema de Conceição Evaristo, com o nome Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. E esse termo que a Conceição Evaristo utiliza, escrevivência, eu gosto muito desse termo porque coloca as vivências na escrita. Ela, Conceição Evaristo, coloca as vivências na escrita. E é isso que nós queremos de vocês, alunos. Que vocês coloquem as vivências de vocês na escrita. Quando a Stephanie explicar para vocês sobre o artigo de opinião, o que vocês vão escolher como tema, né? Que vocês também, claro, com toda aquela explicação que a gente passou para vocês, que precisa estar embasado, mas também colocar as vivências de vocês. Isso é muito importante. Ficamos por aqui, então. Na próxima aula, a Stephanie vai explicar para vocês sobre a escrita e a reescrita do artigo de opinião. Um abraço a todos e obrigada!